Ok, pessoal, vamos lá então, retornando para a segunda parte da nossa aula, né, parte final da aula. Então, nessa segunda parte, eu gostaria de conversar novamente com vocês sobre a função psi, né, que nós começamos a ver na última aula. Função psi mais formatação condicional. Então, no exercício da apostila, né, na página... Aqui a página exata. Na página 85, nós tínhamos lá, né, notas de alunos, disciplina e Excel. Essa situação, aprovado e reprovado, foram calculadas acerca da função psi lógica, né, na qual nós começamos a ver na quinta-feira. E vou mostrar para vocês como trabalhar com formatação condicional, né? O que é formatação condicional? Então, você tem uma formatação de uma letra ou de um símbolo qualquer, como, por exemplo, neste exercício, verde e vermelho para duas condições diferentes, né? Aprovado e reprovado. Tá? Então, eu vou fazer aqui no Excel. Certo, então, só relembrando, né, na última aula nós utilizamos a função psi para calcular em cima da média a situação do aluno, aprovado ou reprovado, né? Igual se, vai aparecer aqui, é só clicar duas vezes, né? Qual que é a estrutura? O teste lógico. Primeira parte é o teste lógico. O teste lógico, ele é feito em cima de uma condição, a média. Né? Então, a média, qual que é a condição? Maior ou igual a 7, por exemplo. Aí tem que ver qual que é a média, tem que verificar qual que é a média aí do exercício, né? Se a média está supondo que seja 7 ou 6, depende do enunciado. Nesse aqui a gente pode trabalhar com qualquer valor, né? Não estava especificando o valor da média, tá? Mas eu vou colocar 7, ok? Maior ou igual a 7, ponto e vírgula, ponto. Pronto, fiz a primeira parte da estrutura da função, eu vou me preocupar agora com as duas condições. Vai aparecer uma palavra, se verdadeiro, e um alerta, uma outra mensagem, se o valor for falso, né? Ou seja, se essa condição aqui for falsa, realmente a média não for maior ou igual a 7, ele vai aparecer uma condição falsa, vai aparecer uma outra mensagem. Essas mensagens que aparecem, principalmente quando são em formato de caractere, né, texto, eu preciso colocar eles com aspas duplas, né? Então, a primeira condição, aprovado. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula para colocar o segundo argumento, aspas duplas de novo, reprovado. Ok? Fecho parênteses e aperto Enter.
Fiz uma vez, posso clicar na alça para poder aplicar nos demais. E também tem uma outra maneira de fazer isso aqui, quando é duas condições, tá, pessoal? Essa maneira que eu vou fazer agora, você só consegue fazer com duas condições. Quando eu tenho uma terceira, eu tenho que trabalhar com a função aninhada, tá? Que é um pouquinho diferente e a gente vai aprender daqui a pouco como trabalhar com ela. Então, aqui, eu vou clicar no quadrado, onde vai aparecer o resultado, né, a fórmula. Vou clicar nessa biblioteca de funções, que é o fx de inserir função, né? Fx de inserir função. Vai aparecer essa janela mostrando as fórmulas que estão organizadas por categorias, né? As funções recentes, ou eu posso achar ela aqui dentro da categoria chamada lógico, né? As funções de lógico, como o e, o ou, o se, fonte C, soma se, que é o que a gente vai começar a aprender a partir da aula de amanhã, todas elas estão organizadas nessas categorias de funções lógicas. Okay? Então, eu vou clicar aqui em si, vai aparecer essa janela aqui, né? O teste lógico é feito em cima de quem? Da média, né? Nesse caso aqui eu estou analisando o Alex, linha 4, no caso aqui a média fica na coluna F, linha de número 4, né? F4 maior ou igual a 7. Caso essa condição seja verdadeira, ele vai estar numa condição de aprovado. Caso não seja verdadeiro, ele vai estar numa condição de reprovado. Ok? Coloquei as duas condições, fiz o meu teste lógico lá no começo, né? E agora eu vou clicar em OK. Tá? Então, deu reprovado. Esses dois últimos vai dar aprovado e reprovado. Pode perceber aqui que ele colocou aprovado com a cor vermelha também, né? Ele já veio com o formato do exercício, né? Mas eu posso trabalhar isso aqui de uma outra maneira, que é a formatação condicional. Lá na nossa apostila, começa-se a falar de formatação condicional. Deixa eu posicionar aqui para mostrar qual que é a página. Está aqui, ó. Página 49, formatação condicional, né? Fala-se sobre formatação condicional, 49, 50, 51, 52 e 53, 54, tá? 49, 51, 52, 53 e 54. Formatação condicional. Tá? É uma formatação que você determina em uma determinada célula, fórmula, na qual você vai estabelecer uma regra para que ou apareça-se um símbolo ou uma cor, né? Então, formatação condicional. Para quem lida com Excel no dia a dia, encontrar determinados valores pode ser algo fácil. Entretanto, quando a quantidade de entradas é muito grande e diversificada, a visualização e análise de uma forma geral pode ser uma tarefa bem complicada. Para ajudar você neste tutorial, como utilizar a formatação condicional para facilitar o entendimento das suas planilhas, através de regras e cores, né? Utilizando cores. Para começar, você precisa selecionar as células que receberão a formatação condicional que será aplicada. Em seguida, tem dentro de página inicial, olha só aqui, mais para o lado direito, formatação condicional, tá? Nós temos as regras, nós temos como utilizar barras, escalas de cor,
conjunto de ícones, que é interessante também você colocar ícones, né, para poder simbolizar uma determinada regra ou até mesmo um cálculo dentro da planilha, tá? Mas o que nós vamos trabalhar neste momento é com as regras, tá? Onde, por exemplo, nessa condição para ele estar aprovado, nós condicionamos a média para que ele fosse maior ou igual a 7. Né? Então, maior ou igual a 7, nós colocaríamos na cor azul, por exemplo, né? Menor que 7, ele estaria na condição de reprovado nessa situação, né? Mas aí a gente vai colocar uma terceira já para que vocês possam imaginar como nós colocaríamos isso, né? E, por exemplo, está entre 5 e 6,9, ele ficaria o quê? De recuperação. Né? Então, 5 e 6,9 de recuperação, maior ou igual a 7 aprovado, e menor que 5, ele estaria na condição de reprovado nesse boletim escolar. Tá? Então, vamos fazer primeiro dessas duas condições. Tá? Então, selecionando a coluna situação, dentro de página inicial, formatação condicional, regras. Primeira condição que eu vou trabalhar é que seja um valor maior, né? Então, eu vou colocar aqui é maior do que. Se for maior do que, vou selecionar essas células aqui, né? Volta aqui, pessoal, vamos lá. Seleciona novamente, formatação condicional, regras, é maior do que. Realmente eu vou selecionar esse intervalo de células, né? Aqui eu vou selecionar qual vai ser a formatação que ele vai receber, se o texto vai ficar em vermelho, se a borda em volta da célula vai ficar, preenchimento vermelho, claro, o texto todo vermelho, preenchimento amarelo. Aqui eu vou colocar só para que o texto fique na cor vermelha. Ok? Clicar aqui em OK. Alterar para uma célula única, referência, vamos lá. Aqui, pessoal, é o seguinte, em vez de selecionar essa coluna situação, eu já preciso colocar qual que é a condição. É maior do que? Maior do que 7. Né? Se essa condição aqui maior que 7, com relação a essa coluna que eu selecionei, deixa eu colocar aqui igual, tá? Aqui todos vão ficar. Pera aí, pessoal, vamos lá. Formatação condicional, regras, é maior do que a média. Texto vermelho, ok. Texto vermelho, formato personalizado. Peraí, por quê? Vamos lá. Tá, vou selecionar a coluna, formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham. É maior do que.
Formatar, aqui mexe com o formato do texto. Tá, aqui são duas situações, né? Aprovado e reprovado. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui, formatação condicional, regras, texto que contém, tá? Texto que contém. Vamos trabalhar primeiro com a situação do texto, que é o resultado final, né? E não, por exemplo, os cálculos que, no caso, o Si já fez esse cálculo para a gente, né? Ou seja, se a média for maior ou igual a 7, aprovado, se for menor que o 7, vai estar reprovado. Então, aqui vamos utilizar a partir do texto que foi apresentado para nós, que é aprovado e reprovado. Então, aqui, aprovado, né, ou seja, ele vai verificar nesse intervalo que nós selecionamos, a palavra sendo aprovado, né, a condição, a situação aprovada, nós vamos preencher aí com um texto. Por exemplo, se eu quiser mudar o formato aqui, né, diferente do que já vem pré-estabelecido para mim, texto em vermelho, borda vermelha, formato personalizado. Vou colocar, cadê aqui a cor, né? Vou colocar numa cor azul, clicar em OK. Tá, então, os que estarão aí na situação aprovado vão aparecer para mim na cor azul. E se eu selecionar novamente, aí eu preciso selecionar e tornar a vir aqui em formatação condicional, né? Então, vem aqui, regras, texto que contém, reprovado, aqui eu vou digitar qual que é a condição, e aqui eu seleciono a cor, né? Formato personalizado, a cor, e aí eu coloco vermelho. Então, perceba que aqui ele considerou os intervalos aprovado e reprovado, só que eu tive que vir aqui em formatação condicional, clicar aqui na opção de regras e texto que contém. Aqui ele está trabalhando com texto, né? Não com valores. Então, aqui, se eu mudar aqui a média, né? Se eu colocar 5, mudei a média para 5 e perceba que aqui na situação ele já mudou a situação e automaticamente mudou a palavra, né? Na cor vermelha, porque eu formatei ele de forma condicional. Qual foi a regra que eu utilizei? A regra de texto, né? Ou seja, eu condicionei aquela célula a ter um determinado formato de cor, ou até mesmo de preenchimento. Se eu quiser mudar o preenchimento, posso vir em formato personalizado, né? Colocar uma borda em volta, colocar um preenchimento diferente também, né? Tá vendo? Aí já coloca o preenchimento laranja, por exemplo, né? Na situação de reprovado, tá? Então, formatação condicional, quando você tem texto, ele é feito dessa maneira. Quando você tem números, né, por exemplo, a média aqui, eu faço com que apareça de uma cor diferente, né? Eu vou lá em formatação de texto, regras de realce, aí eu tenho que trabalhar com um desses operadores, né? Então, por exemplo, é maior do que, qual condição? Maior do que 7, por exemplo, né? Então, as médias que forem maior que 7, eu posso atribuir uma cor diferente. Formato, colocar verde. Tá? Então, só vai aparecer na cor verde as médias que forem maior que 7. As demais, eu posso atribuir uma outra condição diferente, selecionando formatação condicional, regras. Então, por exemplo, se for menor do que 5,
eu coloco um formato de cor, a cor vermelho, né? Apareceu aqui. Ok. Se eu colocar uma terceira formatação condicional, regras de realce, está entre 5 e 6,9. Então, os alunos que estiverem entre 5 e 6,9, ele vai aparecer num formato amarelo, por exemplo, né? De recuperação, atenção, né? Aqui, amarelo. Ok? Então, esse aqui apareceu em amarelo. Aí eu posso colocar o fundo preenchimento amarelo e a letra preta, por exemplo, né? Então, aqui o formato, a formatação condicional é de acordo, primeiro, com as regras que você quer trabalhar e depois, na sequência, com relação ao formato, inclusive de números, né? Você pode formatar um número, você pode formatar a fonte, colocar um efeito, colocar as bordas e o preenchimento também. Tá? Então, formatação condicional, quando você trabalha com média, é selecionando o intervalo de números, e quando você trabalha com texto, você precisa escolher essa regra aqui, né? No caso, texto, né? Ele vai localizar aquela célula que tem um determinado texto, vai ficar de uma cor, e aí você, cada vez que for criando uma regra nova, você precisa selecionar novamente todo o intervalo e escolher a regra que você precisa trabalhar dentro do exercício, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Professor, faz no Google Planilhas, pois para mim está dando erros. Google Planilhas pelo celular ou pelo computador? Professor, quando Sim. fez ali na média, que apareceu verde, amarelo e vermelho, na situação, ele vai aparecer também o fundo verde e o fundo amarelo quando passar para lá? Mudar a regra ou não? Peraí, uma regra para cada tipo de análise, né? Por exemplo, nesse caso nós estamos analisando a média, né? E no caso da situação, nós estamos analisando aqui a situação final do aluno, no caso de texto, né? Porque as mensagens que vão aparecer são em formato de texto e não em números. Né? Da primeira maneira que eu estava tentando fazer, até tinha esquecido desse detalhe, aqui ele está analisando o quê? Caractere de texto. Então ele não está analisando intervalos numéricos, né? Então por isso que você tem que fazer coluna por coluna. Se eu mudar aqui a média, né? Então ao alterar aqui a média para colocar 5, tá? Perceba que ele colocou aqui ele colocou a média na cor amarela, né? Por quê? Porque dentro da formatação condicional, eu coloquei aquela regra, né, que quando ele esteja entre 5 e 6,9, ele vai aparecer o formato de texto amarelo, né, indicando uma atenção ou uma recuperação. E aqui na situação não apareceu para mim ainda, por quê? Porque eu não coloquei a terceira condição, nós vamos ver agora, que é o recuperação, tá? Por isso que ele não mudou aqui a formatação condicional ainda, tá bom? Era Entendi. essa a dúvida, Consuelo? Sim, entendi. Obrigada. Ok. Deixa eu salvar aqui, abrir no Google Planilhas.
Professor, Sim, para fazer a função se tem como fazer ela sem a média também? Ou preciso da média para fazer ela? A precisa da média, média. Preciso só da média para fazer ela, né? Precisa. A situação, né, a função si, ela necessita de uma condição. E essa condição nossa, ela é a média, tá? Ah, entendi. Obrigado, professor. Nada. Deixa aqui selecionar todos. Vou ver aqui em formatar. Número. Não. Alinhar, mesclar aqui, formatação condicional. Aqui ele já até colocou. Então, quando aparecer aqui regra de formatação, vou até limpar tudo, jogar tudo na lixeira, para ele limpar essas formatações aqui para mim. Certo. Então, eu vou selecionar todas as situações. Eu vou vir aqui em formatar. Formatação condicional. O intervalo que ele está aplicando aqui é entre G3 e G6, né? Então, ele está pegando todas essas situações. Qual é a regra, né? A regra, eu vou escolher, texto contém, então vou colocar o valor que representa essas células, né? Ou a primeira formatação que eu quero, aprovado, ok? Então ele vai verificar entre esse intervalo aqui uma regra, cuja regra é o texto que contém a palavra aprovado, né? Ele vai aplicar um estilo de formatação. Posso colocar uma letra negritada e posso escolher aqui a cor, né? Então aqui eu vou deixar a cor preto mesmo com o fundo azul. Tá? Então os alunos que estiverem na condição de aprovado vão aparecer com a fonte de letra na cor preta e o preenchimento da célula na cor azul. Para fazer o reprovado, seleciono, vou adicionar uma nova regra. O intervalo continua sendo o mesmo, a regra também, e aqui eu coloco o formato, né, o estilo da letra personalizada, a cor, permaneço ela com a cor preta, e o preenchimento eu já coloco de vermelho, né? Aqui o valor eu preciso colocar, agora eu trabalhei primeiro com aprovado, agora eu vou vir trabalhar com reprovado. Certo? Então, trabalhando com formatação condicionada no Google Planilhas pelo computador, dessa maneira. Tá? Para trabalhar com valores, é a mesma coisa, seleciono, vou vir aqui em formatar, formatação condicional, o intervalo, a regra, maior que. Então, a cada regra, eu preciso vir e escolher uma regra diferente. É maior, é igual, é menor, está entre, né? Eu preciso escolher qual a regra para poder colocar o valor. Tá? Então, eu vou colocar aqui é menor que, colocar o valor menor que 5. Menor que 5 vai receber um negrito, vai escolher uma cor de letra preto e o preenchimento é vermelho, né? Concluído. Opa, por que o preenchimento não ficou? Vamos lá. O preenchimento eu coloquei cor preta e o preenchimento vermelho. Concluído. Seleciono novamente, vou colocar uma outra regra, vou adicionar uma outra regra, né? Então, a regra vai ser agora... Posso até colocar isso aqui, tá, pessoal? Tem aquele que possibilita colocar numa mesma regra maior ou igual, né? Maior ou igual a 7. Vai receber um negrito, cor de letra preto e o preenchimento azul. Seleciono novamente, adicionar regra.
regra vai ser está entre, né? Está entre 5 e 6,9. Dá 2 campos para você preencher, né? Porque são 2 valores que você tem que colocar como referência. 5 e 6,9 é concluído. Só que aí o formato eu vou colocar negrito também. Formato a cor da letra preto e preenchimento amarelo. Concluído. Tá? A única coisa que eu preciso fazer aqui é o quê? Atualizar a situação, tá? E depois, novamente, colocar uma formatação condicional da regra do tipo texto que contém a palavra recuperação, por exemplo, para que ela fique nesse formato que a gente determinou, né? Letra de cor preta e o preenchimento amarelo, por exemplo. Tá? E a gente tem que colocar uma terceira condição. Lá na apostila, eu mostrei para vocês onde começa a função se, né? Onde começa a falar sobre essas funções, lá na página 39, tá? Então, lá na página 39, aí tem o exemplo, né? Função se composta, né? Na página 42. Você percebe que eu tenho uma primeira função aqui, né? Terminei as 2 condições, eu coloco um ponto e vírgula, e na sequência eu já continuo. Então, eu coloco de novo, se, abro parênteses e coloco as demais condições. Neste caso aqui, da situação, nós já fizemos a condição aprovado e reprovado, né? Como que vocês estariam sugerindo para a gente fazer essa função se? Como que vocês fariam primeiro? Primeiro, aprovado e reprovado realmente, e depois isola a recuperação, ou eu coloco recuperação junto com aprovado? De que forma vocês estariam tentando fazer essa função se vocês fossem fazer aqui? Vou apagar aqui. Vendo o exemplo, professor, eu continuaria com o ponto vírgula, repetia, né, o que eu quero, se, né, maior ou igual a 7, e aí eu colocaria a condição de recuperação, e aí lembrando que quantas aspas eu abro, ao final eu tenho que fechar. Sim. Bem como, acho que os parênteses também, né? Exatamente. Abrir aqui na continuação, eu tenho que fechar lá no final. Então, aqui, pessoal, vou tentar colocar a recuperação, tá? A recuperação, a condição é que ele esteja entre 5 e 6,9, não é isso? Então, vou colocar aqui igual se a média tá, a recuperação aqui, pessoal, não precisa ser trabalhado justamente aqui, não, quer ver? Ó? Vamos lá. Nós sabemos que o aprovado, ele vai estar na condição de maior ou igual a 7. Se ele não tiver nessa condição, ele vai estar de recuperação, na maior ou igual a 7, aprovado. Vou colocar aqui... vamos deixar essa primeira condição aqui mesmo assim, ponto se a média, né? Aqui eu vou colocar 2 valores, tá? 2 operadores. Vamos ver se o Excel vai reconhecer, mas quando a gente tem um sinal de menor e maior juntos, significa que é um entre, tá? Então, seja menor e maior, ele junto,
ele representa o entre, tá? Então, média entre 5... Não, ele não no Excel não vai reconhecer, não. Aprovado, reprovado, recuperação. Recuperação é... Vou colocar recuperação aqui no final da primeira, ponto e vírgula, se a média for menor que 5, ponto e vírgula, vou colocar a condição, reprovado. Concorda comigo, pessoal, nessa fórmula aqui, ó? Se maior, se F3, que é a média, for maior ou igual a 7, aprovado. Caso ele esteja fora dessa primeira condição, ele vai estar de recuperação, né? Ou seja, 6,9 para baixo, recuperação. Na continuação da função, eu coloquei aqui que se a média for menor que 5, ele está com a situação reprovado de forma direta. Tá? Então, tudo que tiver na condição 5 e 6,9, ele vai achar que é recuperação. Se ele tiver menor que 5, reprovado, e maior ou igual a 7, ele vai estar na condição aprovado. Tá? Então, não precisa trabalhar com os operadores. Nesse caso aqui, ele não vai reconhecer aquele símbolo de menor e maior, como se estivesse entre, né? Então, eu coloco a minha função estruturada dessa maneira. Faltam parênteses na abertura ou fechamento da fórmula. Vamos lá. Eu esqueci de fechar aqui no final, né? Tem que fechar aqui no final. Você inseriu números. Aprovado, recuperação. Reprovado. Tem um valor se falso desse daqui, né? Vou voltar aqui na apostila. Vou colocar aqui aprovado novamente. E se for falso essa condição, ele vai estar aprovado. Essa aqui no final. Vírgula se abre parênteses F3, né? F3. Tá fechando 3 parênteses? Vamos ver aqui. Eu tenho que fechar aqui no final desse. No caso são 2. Operação. Fecha aqui, fecha aqui. Insira o número excessivo de argumentos para essa função. Ponto e vírgula se a média for menor que 5, ponto e vírgula, recuperação.
Parece que você está fechando antes, parece que pelo que eu estou vendo lá do exemplo, ele só vai abrindo, Isso. né? Acho que depois do se ele só abre, aí como acho que são 3 condições, aí ao final a gente fecha em 3. Um pouco o que eu vi quando você abre o exemplo aí, que eu estou sem a apostila aberta, parece que ele está fazendo isso, ele vai colocando o CIS, as condições e ao final que ele fecha. Igual se a média for maior ou igual a 7 ponto e vírgula, aprovado. Isso. Aspas, Aí acho que ponto e vírgula, que abre parênteses de novo, mas não vai fechando, só vai abrindo. Isso. Pensa que seja assim, isso. a média for Menor. 5 ponto e vírgula, aspas duplas, recuperação, ponto e vírgula, se a média novamente for, aí eu preciso colocar o entre, né? Ah, tá. Aqui é o seguinte, aqui ele vai retornar a recuperação, se ele verificar aqui, recuperação não, reprovado, for menor que 5, ponto e vírgula, aí eu tenho que retornar a função falsa, né, que no caso ele vai voltar com valor nulo, né, ou seja, eu vou colocar 2 vezes aspas duplas e fechar aqui, aqui que deu o valor. Professor, Sim. eu acredito que aquela primeira forma que você usou, colocando recuperação, logo após o aprovado, Certo. e aí quando você condiciona que vai estar em recuperação os menores que 5, por exemplo. Aí eu acredito que o raciocínio seja aquele. Aí o problema realmente seria na hora de fechar aspas, porque aí a gente só vai abrindo, colocando se, ponto e vírgula. Uhum. Aí, ao final, lá, que aí o reprovado, que vai ser a última condição, aí a gente fecha os parênteses. Mas No momento que você criou dessa forma, eu acredito que só os parênteses é que deu o problema, e talvez as aspas. o problema maior está em fazer a condição recuperação, né? Está entre 5 e 6,9, por exemplo. Então, Então, mas quando você coloca
Por exemplo, isso, igual, tá, maior ou igual a 7, aprovado. Quer ver? Aham. Vamos tentar assim, isso, aprovado. E aí, se eu coloco se, ponto e vírgula, né? Se, por exemplo, menor do que 5, Menor que 5. vai dar a condição de recuperação, né? Isso. Menor que 5, reprovado, né? Reprovado. Reprovado, nós vamos usar? Ah, tá. Menor que 5, reprovado. E aspas duplas. E depois recuperação? Isso, não seria? Ah, mas aí acho que nós teríamos que colocar, ver se nós teríamos que colocar a condição menor. Mas vamos ver só assim, então. Fecha e vê o que dá. Deu certo. É isso mesmo, é que na verdade é a ordem. Faz primeiro o aprovado, deixa só aprovado isolado aqui, né? E depois, na segunda condição, se trabalha com os dois, reprovado e recuperação. Então, na verdade, o erro aqui maior é realmente na estrutura da função. Deu certo, recuperação. Se eu colocar aqui 4, Tá. reprovado. Reprovado, certo. 8, aprovado. Só abre bem aí para me ver como que ficou a condição, professor. Vou colocar aqui no chat também. Tá. E... E faz também, professor, só para a gente ver, porque parece que teve um momento que você pôs a recuperação no meio. Deu a impressão que ia dar certo. a recuperação aqui no meio. Ao invés de estar o reprovado, seria a recuperação. Não sei se teria que mudar alguma coisa nas condições criadas. Coloco aprovado e reprovado normal e depois recuperação. Para mim, que o reprovado iria ao final. Uhum. Nesse caso, né? Só para a gente ver se daria certo também. Recuperação aqui. Depois Isso. vírgulas aqui. Aí eu colocaria essa condição, né? Que se for maior, né? Uhum. Se ela for... O reprovado vai ser menor que 5. menor que 5? Vê se daria certo também. Talvez é só uma questão de ordem, né? Como ordem não altera fatores. Isso. Reprovado. Faltam parênteses. Sempre. Aqui, abrir. Então, faltou aqui fechar. Número excessivo de argumentos. Na verdade, ele tem que um no começo aqui ficar isolado, para depois você trabalhar com os outros dois, conforme a gente fez. Realmente está na ordem mesmo. Vou voltar aqui. Então, ele vai ficar um aprovado isolado, né, maior ou igual a 7. Terminei o aprovado, ponto e vírgula, abro uma outra função se. Então, a média for menor que 5, reprovado. Então, ele passou para cá, viu que ele não está na condição de reprovado, né? Ele está naquela condição de 5 e 6.9. Está vendo que eu nem precisei colocar os operadores, né? Está entre o 5 e 6.9, só foi na questão de organizar aqui a fórmula. Né? Então, ele viu aqui, não está maior ou igual a 7, não está menor que 5. Né? Ele está naquela condição o quê? 5 e 6.9. Então, ele vai jogar o quê? O aluno como estando na situação de recuperação. Aqui ele está reprovado. Se eu colocar 8, ele se torna habilitado. Né? Se eu jogar 6.9, que é a condição entre, né? Olha lá, 6.9, ele já considera o quê? Recuperação. Se eu colocar 7, aprovado, né? Então, pelos testes que nós acabamos de fazer, realmente a nossa fórmula está correta, né? Então, se eu colocar 5, recuperação 5,1, recuperação 6. Se eu jogar 4,9, por causa de 1/10, ele vai estar o quê? Reprovado. Então, realmente aqui foi na hora de nós colocarmos a estrutura da nossa função, tá bom? Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Apareceu uma terceira condição, que é a recuperação. Eu vou ter que acrescentar onde? A formatação condicional. Acrescentando a regra, né? Texto que contém,
recuperação, e aí eu coloco o formato de texto, né, como a cor amarelo, né? Ok. Aqui, se eu colocar assim, a formatação condicional já muda, né, para recuperação. Colocar 6.9, recuperação também. E 7, ele já muda a formatação condicional, a cor, e muda a situação para aprovado também. Tá? Então, ao longo dos dias, a gente vai aumentando o nível de conhecimento de vocês, né, nessa questão da formatação condicional e também na questão da estruturação da função se. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar essa função aninhada e também nós vamos trabalhar com a inserção dos operadores lógicos, né? Tem o se ou, o se com o operador e, né? O ou ele dá a opção de escolha, ou acontece uma situação ou outra para que o resultado apareça verdadeiro. O e não, o e já ele é obrigatório, tá? Um exemplo que eu tenho nessa apostila, ver se eu consigo achar ela aqui para que vocês possam entender essa questão do se, o e e o ou, tá? Subindo aqui. Olha só, pessoal, esse exemplo aqui, ó. Tá? Nós vamos ver na aula de amanhã isso aqui. Eu tenho esse mesmo boletim com as mesmas situações, tá? Conceito de aprovado e reprovado. Nós vimos que é possível ser inserida uma terceira condição, que é a recuperação. E também de trabalharmos com a formatação condicional referente às cores de exibição. Aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, a média e a frequência, né? A situação do aluno, além da média, também pode ser observado a frequência. Para aquele aluno ser aprovado, ele precisa ter uma média regular, né? Uma média 7 ou 6, por exemplo, e a frequência dele precisa ser igual ou superior a 75%. Se for inferior a 75%, ele está reprovado por faltas, por exemplo, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma função, né, ó, se onde ele vai analisar quem? A média e a frequência. Então, eu tenho um operador matemático, que é o E, ele vai pegar esses dois campos, a média e a frequência, página 40, tá? Onde eu tenho essa tabela. Onde eu tenho a média e a frequência. Os dois precisam ser verdadeiros na análise para que ele esteja com o conceito aprovado. Se de repente ele tem uma frequência boa, né, vamos dizer que 75%, só que a média final dele não é boa, né, ou seja, a média é 5, o conceito dele não fica como aprovado, ele fica reprovado. Então, as duas condições, a média e a frequência, elas precisam ser verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro, seja aprovado. Aqui, no OU, eu tenho este exemplo, que é a página 41. Sistemas hoje de lojas, eles trabalham muito com desconto, né, com promoções. Então, eu tenho aqui na loja XYZ um produto, o preço, a quantidade, o total e o desconto, né? Por exemplo, eu posso atribuir um desconto para esse meu cliente na compra, onde as compras, né, sejam superiores a pessoa comprou mais de 5 unidades nessa loja, ela automaticamente já tem um abatimento, né, um desconto de 12% do total da compra. Ou se a compra, o valor gasto nesses itens forem superiores a R$150, ela também já teria direito a esse desconto, a esse abatimento de 12%. Então, aqui eu estou utilizando ou, estou dando uma possibilidade para que ele tenha direito a essa compra. Ou ele compra 5 unidades, né, 5 produtos, e aí ele tem esse direito,
ou ele gasta um equivalente a R$ 150 em compras, e aí ele já vai ter direito ao abatimento de 12% nessa compra, né, nesse total que dê aqui no total a pagar. Tá? Então, aqui também tem como trabalharmos com o, e neste exemplo do boletim, com o E, onde é obrigatório. Tá? Um dá sentido de obrigação e outro dá sentido de escolha. Ou uma situação qualquer aí que seja satisfatório, ele já aplica para mim a estrutura lógica, né, sendo como verdadeira. Isso nós vamos entender melhor na aula de amanhã. E aí nós vamos implementar cada dia uma situação diferente, tá bom? Pessoal, eu sei que é complicado essa estrutura lógica, né, a função si, mas nós vamos conseguir entender a partir do momento que nós replicarmos o que nós vimos na aula. Tá? Então, eu gostaria que, primeiro, vocês tentassem replicar o que nós acabamos de ver na segunda parte da aula, que é a questão da formatação condicional. Pega esse mesmo exercício aqui, de notas de alunos, né, que está na página... Vou pegar a página aqui exatamente aqui para vocês. Acho que é 84, se não me engano, né? 85, tá? Pega essa mesma tabelinha da página 85. Na aula passada, eu acredito que vocês replicaram a tabela fazendo a situação aprovado e reprovado, né? Hoje, pegue a mesma tabela, adicione uma situação a mais, né? Coloque a recuperação, como nós fizemos agora nesse último procedimento, né? Pega a formatação condicional e aplica uma cor diferente, né? Para o aprovado, coloca uma cor azul, para o recuperação, coloca uma cor amarela, para o reprovado, coloca uma cor vermelha, tá? Então, replica esses exemplos que nós fizemos e, posteriormente, eu gostaria que vocês pensassem algo relacionado à despesa de vocês, tá? Uma mensagem que pode ser trabalhada aqui, né? Então, vocês já têm essa tabela, vocês só vão implementar essa informação, tá? Aqui eu poderia colocar uma coluna depois de total mensal, chamada... Vou colocar aqui, como que a gente pode trabalhar com despesa, será, hein, pessoal? Vou colocar aqui total... Vamos colocar aqui situação do mês, tá? Depois de total mensal, vou copiar essa tabela aqui. Vou colocar aqui situação do semestre, tá? Que é semestre, né? Tá analisando o semestre aqui. Onde vocês podem delimitar aqui se o gasto, né, o total aqui do total, vou colocar aqui embaixo, situação mensal, analisar mês a mês, tá? Janeiro, fevereiro, março, depois abril, maio, depois junho, tá? Mês a mês, situação mensal. Então, vocês podem colocar aqui 3 mensagens de alerta. As mensagens vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem, né? Uma das possibilidades, tá? Orçamento. Orçamento ok, por exemplo, ou total fora do orçamento previsto, né? Ou até mesmo orçamento com possibilidade de investimento, que é o que seria o resto, né? Que
que sobra é o que sobra no total de entrada, né? Você tem uma entrada aqui, né? Então, você tem uma entrada mensal, que é mais ou menos o que a gente fez, né, naquele primeiro exercício, onde nós tínhamos lá o nosso orçamento doméstico, né? A entrada, que é o dinheiro que você recebe mensalmente, as despesas, aí lá embaixo tinha um campo para calcular o total das despesas e embaixo o que sobrava, né? Que era o entrada menos as despesas. Então, em cima deste orçamento doméstico que a gente trabalhou primeiro, eu gostaria que vocês trabalhassem uma situação na qual poderia ter esses 3 requisitos, né? Como, por exemplo, orçamento ok, ele está dentro, é um saldo positivo. Se for um orçamento fora da nossa realidade, né? Ou seja, um orçamento negativo, então aquele total mensal menos a entrada, se desse negativo, ele estaria com a cor vermelha ou com essa mensagem. E orçamento com possibilidade de investimento, né, seria um valor aí que estivesse entre um valor de entrada X e o gasto Y, né? Então, gostaria que vocês pensassem algo nesse sentido aqui, analisando o nosso orçamento doméstico, tá? Eu não vou colocar aqui para você colocar as mensagens como se eu estivesse fazendo, não. Eu gostaria que vocês pensassem em 3 possibilidades de trabalhar a questão do nosso orçamento doméstico. Ou pode pegar esse aqui como modelo, ou trabalhar aquele primeiro modelo que nós vimos quando começamos a falar de Excel, tá? Aí tanto faz trabalhar nesse ou naquele. Mas o primeiro passo é replicar este exercício aqui que está na página 85, né? Que é justamente esse que nós trabalhamos na aula de hoje. Para depois planejar, pensar o que vocês podem aplicar do que vocês acabaram de ver, né? Nesse ou naquele primeiro exemplo. Eu acho que fica mais fácil primeiro trabalhar nesse aqui, tá bom? Deixa eu ver as perguntas. A tarefa que é para enviar hoje é justamente essa que eu acabei de propor para vocês, tá? Replicar o que tem aqui na página 85 e trabalhar a função se aninhada, né, juntamente com a formatação condicional, que é a letra a cor da letra, né, as cores, a formatação que você pode trabalhar em cima dessa tabela ou daquela primeira tabela proposta, que é o orçamento doméstico. Aí, qualquer uma das duas que você escolher, e realmente se você aplicar a função SI com as 3 mensagens, com as cores que a gente trabalhou na aula de hoje, para mim já está valendo como atividade aí no dia 15, tá? Eu vou abrir lá na plataforma. E aí assista realmente a aula, tá, pessoal? Assiste com calma, pega, faz, replica essa atividade da página 85, e aí você tenta fazer essa última atividade proposta, tá? Ângela, perdi a condição da reprovação. Coloque aqui novamente, minha conexão tinha caído. Ok, reprovação, né? Elisângela, sim, replica essa tabela da página 85 e tenta replicar o que nós fizemos na aula de hoje nessa tabela aqui, da página 85, ou daquela primeira tabela que vocês montaram referente ao orçamento doméstico. Professor, escolher uma dessas duas para mandar para o senhor, é? Isso. Entendi. Eu não sei se eu falei reprovação mesmo, professor, mas é essa condição que a gente acrescentou recuperação. Eu não tinha copiado e a conexão caiu. A forma que a gente criou a condição de aprovado, reprovado e recuperação. Tá, eu coloquei aqui no chat de texto. Como você caiu, tinha colocado, né? Aí, isso, aí eu perdi. Isso, obrigada. Deixa eu anotar aqui.
Pessoal, dúvidas sobre a atividade em si? Eu sei que dúvidas com relação à função si, elas vão surgir, é normal, né? Função lógica, ela, para estruturar, para a gente ter o entendimento, é só com prática de exercícios mesmo. Então, dúvidas vão surgir, isso é natural. Mas quanto à atividade proposta, ficou alguma dúvida no que é para ser feito? Vou abrir uma atividade na plataforma, né, com o dia de hoje, 15/3. Essas mesmas orientações que eu falei aqui, vou colocar lá no WhatsApp, vou colocar lá na plataforma também, tá? E qualquer dúvida que for surgindo, é só me perguntar, tá bom? Professor, só para esclarecer, por exemplo, eu usando alguma dessas tabelas, se eu precisar agregar alguma coluna, eu posso agregar. Pode e deve, né? Porque Vamos ali vai alguma precisar. coluna e depois eu coloco as condições que eu acho pertinente. Sim. Tá, ok. João Vitor é para colocar cores, sim. Trabalhar com formatação condicional também, né? Só pergunta, formatação condicional no celular também tem, né? Tem. Eu vou tentar aqui mostrar aqui, mas tem também, tá? Deixa eu abrir lá no celular. Trabalhar aqui com notas de quarto bimestre, tá? Selecionar. Vou clicar aqui nesse azinho, né? Aí, texto, tamanho, cor do texto, aqui, ó, formatação condicional, tá bom? A questão da formatação condicional tem aqui. Aí você escolhe a regra, né? E depois você escolhe, se você quiser um formato personalizado, aí você clica no sinalzinho de mais e, por exemplo, coloca a letra em negrito, a cor do texto, né? A cor de preenchimento também, tá bom? Então, no celular, a formatação condicional, você colocar aqui, você trabalha clicando aqui em cima. Tem a seta para trás, outro para frente, tem o A, e aí você escolhe mais para baixo a formatação condicional, ok? A estrutura da função se, você digita ele normalmente, só que em vez do se, lembrando que no celular e para o Google Planilhas é o if, né? E aí você estrutura ele da forma como nós colocamos na aula de hoje, que vai dar certo também, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, se vocês não tiverem mais uma dúvida aqui no nosso chat de texto, ou até mesmo pelo microfone, eu vou encerrando a nossa aula de hoje, né? Vou agradecendo novamente a presença de todos vocês, pela paciência, né, de acompanhar a aula, e qualquer dúvida, sempre à disposição de vocês, no privado ou lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar lá na plataforma a atividade de hoje. Assistam novamente a aula, né? A função em si, ela se aprende com prática e com tempo mesmo. Não é uma função na qual nós estamos habituados a trabalhar no nosso dia a dia, né? Então, por isso precisa ter a paciência e a calma de vocês para que vocês possam aprender aí de fato, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde, até amanhã. Amém, até.